Se você ama bater papo, se você ama missões, seja muito bem-vindo, porque esse é o Seja Luz Podcast, o seu podcast de missões nacionais, e aqui nós estamos comprometidos em compartilhar tudo que Deus tem feito no Brasil por meio dos nossos missionários aí espalhados pelo nosso país. Então, que alegria te receber de volta aqui no podcast. Olha, tô muito feliz. Mais um podcast pra gente bater muito papo, conversar. E hoje o assunto é muito legal. A gente vai falar sobre música, a gente vai falar sobre missões, vai falar sobre a música como um chamado. E o nosso convidado, vocês já devem estar vendo aí na thumb, né, do YouTube, mas eu vou apresentá-lo já já, porque antes eu quero te lembrar que se você ainda não é inscrito no canal de Missões Nacionais, aproveita, porque é uma oportunidade de você estreitar aí sua distância com o campo missionário. Então, aproveita para se inscrever no canal e acompanhar Missões Nacionais nas outras redes sociais, YouTube, acabei de falar do YouTube, pelo amor de Deus, Instagram, Facebook, TikTok, X, no canal do WhatsApp, e assim você consegue ter muitas notícias sobre o campo missionário. Então aproveita, se inscreva, acompanhe e aí vamos ao que interessa. Hoje vamos bater papo, que é isso que a gente quer fazer aqui. E hoje eu tô aqui com quem? Nada mais, nada menos que Alexandre Magnani. Seja muito bem-vindo, que Valeu. alegria te receber. Valeu, Vitória. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo que está acompanhando, assistindo. Prazer conversar com você. Tá aqui na sede de Missões Nacionais. Acho que é a primeira vez que eu venho aqui. Aqui no Seminário do Sul eu já vim antes, né? E já tive com o pessoal da JMM, mas não com a galera da JMN, então me sinto muito bem acolhido aqui. E para vocês que vão acompanhar esse bate-papo aqui, sejam bem-vindos, assim como a Vitória falou, seja um tempo de bênção pra gente aqui. Perfeito. Olha, tô muito feliz de receber aqui. Que bom. Acho que suas músicas que teve antes de começar o assunto e ouvir de você, teve uma música sua que assim, não importa onde a gente escute. Se você é batista, você sabe já de que música eu tô falando, né? É a música que marcou, assim, não tem como. A gente acha que vai passar tempos e tempos. A gente chama Missões Mundiais de primos, né? Eles são os primos de nacionais. E aí, que é a música Até Que Ele Venha. Que, olha, marcou. Se você for em qualquer época de campanha de missões mundiais ou nacionais, você chega, é a música que tá tocando nas igrejas. A gente sempre escuta. E que bom saber que veio de suas mãos, Deus o inspirou para isso. Sim. Mas eu quero saber um pouquinho como foi que surgiu. Então, conta um pouquinho sobre sua vida, né? Sua história e em que momento surge a música. Como é que surgiu a música na tua vida? Então, eu venho de um lar, a gente não é de um lar cristão evangélico, né? Que a gente fala, que a galera fala, nasci na igreja. Isso aí não aconteceu comigo. A minha família era ali meio católica, não praticante. A minha mãe flertava um pouco com o espiritismo, a gente chegou até ir a um centro espírita algumas vezes e tal, mas existia um desejo muito grande na nossa vida, assim, de conhecer algo que preenchesse o que a gente estava buscando, né? E só que a música, paralelo a isso, a música era muito presente na minha casa. Meu pai é músico, e aí a mãe do meu pai, a minha avó, também era musicista. E a música é algo que sempre teve presente, né? Meus irmãos, por exemplo, nós somos em 4 irmãos e todos eles tocam algum instrumento, se não 2, sabe? Então, isso sempre foi muito presente e dentro do nosso cotidiano. Até que uma vez, a convite de uma pessoa, minha mãe foi para uma igreja evangélica pela primeira vez. A gente, como não éramos cristãos, a gente vivia muitas lutas assim que um lar cristão, que um lar não cristão, né, enfrenta, como todas as pessoas. Claro que o cristão também enfrenta lutas, mas a gente não sabia como lidar, né, com as nossas lutas e as nossas dificuldades. O meu pai, por exemplo, era alcoólatra, então isso trazia muito peso assim pra gente. A gente precisava de um milagre na nossa vida, a gente precisava de Jesus, a gente só não sabia que era ele, né? Até que uma pessoa num ônibus viu minha mãe chorando, perguntou para ela o que estava acontecendo. Minha mãe contou um pouco, aí essa pessoa disse para minha mãe, olha, você precisa de Jesus. E aí, a partir desse dia, minha mãe falou, eu quero conhecer sobre Jesus, quem é esse Jesus, como que funciona. E minha mãe foi uma vez na igreja e para toda a vida, sabe? Glória a Deus. E aí, quando a gente chegou nessa igreja, a música era muito boa. Então, a gente já era a gente já amava a música.
já era um lar super musical. Meu pai dava instrumentos pra gente tocar criança em casa. Que legal. Meu pai tocando violão e tal. E aí a gente chegou numa igreja que a música era boa, então fez muito sentido, assim, pra gente, né? E eu falo como que a música é importante como um meio, né? Como um veículo da palavra. Perfeito. O meu ministério, ele é pautado nisso. Eu sou fruto disso e também meu ministério é pautado nisso. A música não é o mais importante, obviamente, mas é por onde eu pavimento tudo aquilo que eu faço, né? Então, as letras das canções, as ministrações comunitárias, né? Quando eu vou às igrejas ministrar e tal. A música é o veículo. E Deus também tem me abençoado e me dado a oportunidade de pregar também, através da leitura bíblica, do ensino da palavra. Então, eu me vejo muito envolvido com tudo isso, né? Quando a gente foi nessa igreja, a música era boa, e aí Jesus nos alcançou, Jesus nos encontrou, a nossa vida mudou mesmo, assim. Meu pai foi curado, né? Claro que a gente sabe que ele é um adicto, né? Então, a luta contra o álcool é para a vida toda, Exatamente. né? E é algo que a gente entende, mas meu pai largou o vício e caminha hoje uma vida com Cristo, ele, minha mãe, minha família toda, né? E louvado seja o nome do Senhor por isso. Aí, na igreja, eu comecei a me envolver com música. Então, desde o ministério infantil... Aí, quando eu fui para os juniores, eu já tinha uma bandinha, tocava nos juniores. O meu primeiro instrumento era guitarra. O meu foi bateria, minto. O meu pai, ele era ministro de louvor numa das igrejas, numa congregação, e eu tocava bateria com ele. Então, meu pai tocava guitarra, cantava e eu tocava bateria. E depois que eu passei a tocar guitarra, que aí sim é o meu instrumento, né? Então, aí isso foi pré-adolescência. Aí, adolescência, o tempo todo servindo na igreja, e aí já também liderando, assim, não à frente do louvor, não ministrando, mas liderando a banda, ensaiando a galera e tal. E aí já dava aula de música, já estudava bastante também. Quando eu tinha 18 anos, o meu pastor falou, cara, você precisa ir pro seminário. Eu morava... Tudo isso que eu tô te contando aconteceu em Rancharia, que é uma cidade do interior de São Paulo. Fica uns 500 quilômetros de São Paulo. O meu pastor falou, cara, você precisa ir pro seminário. Eu nem sabia o que era isso. Como assim, seminário e tal? E você já entendia a música como vocação, ministério, a sua vocação? Como ministério, o entendimento disso não era claro para mim, não. Eu sabia que a música era a minha vocação e que eu devia ser músico. Mas eu não tinha entendido que eu ia usar a minha vocação para serviço do ministério. E isso começou quando eu tinha 18 anos. Legal. Então, eu já exercia liderança, eu já compartilhava a palavra, tinha tempo de oração com a minha galera, né, do Ministério de Jovens da época, da Igreja Batista de Rancharia. Então, já era algo muito... algo que eu já estava muito envolvido, mas eu não tinha nominado, sabe? E foi quando meu pastor me falou, cara, você tem que ir pro seminário, você tem um chamado, você tem uma vocação. E como foi para você receber assim? Como assim? Cara, foi ótimo, foi excelente, assim. A única questão, a minha família é uma família simples e eu não tinha condições de me manter no seminário. Então, quando eu fui para o seminário, para você ter uma ideia, meu pai e minha mãe, isso aqui eu espero, né, que eu inspire aos seminaristas que estão nos acompanhando aqui, todo mundo, né, na verdade, mas eu era um pré-seminarista ali, né, eu não tinha condições de pagar a mensalidade da faculdade e nem a minha igreja tinha condições de pagar a mensalidade da faculdade. Para você ter uma ideia, quando o meu pai foi me levar para São Paulo para ir para o seminário mesmo, para ficar, que foi em 2005, cara, meu pai a gente foi de ônibus e ainda pedimos um dinheiro emprestado para uns amigos para comprar a passagem do meu pai de ida e volta e a minha de ida. Então, eu conto isso para as pessoas, muita gente fica até espantado, né? Porque realmente a gente vem de uma simplicidade e de uma carência de recursos mesmo. E eu tive que ir para São Paulo, ir para o seminário e enfrentar assim, aquilo que eu acreditava ser, né? Que era eu me capacitar, estudar para poder servir mais e melhor, sem saber minimamente do que o Senhor faria.
Para mim, eu ia pro seminário, fazer os 4 anos. Eu fiz música sacra Legal. em São Paulo, na Faculdade Batista Teológica, né? Na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E aí era, vou estudar no seminário, aí acabo os 4 anos e volto para minha cidade para servir minha igreja local, era isso. E eu lembro que o primeiro semestre, outro detalhe, seminaristas, eu morei de favor na casa também de uns amigos do meu pai, e eles me deram assim, me acolheram muito bem, mas falaram, até 6 meses a gente consegue te abrigar e te receber aqui, mas depois é você com as suas próprias pernas. Então, eu morava na zona norte de São Paulo e o seminário ficava na zona oeste. E São Paulo, imenso como eu levava às vezes 1 hora e meia para ir para a faculdade, para o seminário. Tudo muito assim, contadinho mesmo. E eu lembro que o primeiro semestre eu não consegui pagar algumas mensalidades, fiquei devendo. E aí, para eu renovar a minha matrícula, eu devia quitar. E aí um amigo, também pastor, entrou em contato comigo, perguntou como eu estava. Eu falei que estava bem, tudo, não ia falar nada, né, dessa questão. Ele falou, olha, eu tô te mandando uma oferta e depois você vai lá no banco, me deu um número que eu sacava no Banco do Brasil, assim, e eu espero que te ajude de alguma maneira. Cara, quando eu fui, saquei, era o valor para eu pagar o que eu tava devendo, renovar a minha matrícula, e eu brinco, ainda comi uma coxinha e uma Coca-Cola na cantina do seminário, sabe? Ainda veio o mimo. Ainda vem o mimo, cara. Cuidado demais, né? De Deus, pura graça. E aí, nesse meio tempo, eu já estava me envolvendo com a Igreja Batista de Perdizes, que na época o João Marcos da JMM era pastor lá. Então, o João me discipulou, o João me recebeu como seminarista, o João fez meu casamento. Então, eu conheço o João e ele conhece a minha família já desde deu moleque, né? Eu tinha 19, 20 anos, né? 19 para 20 anos, isso mesmo. E aí o João... Bom, aí tava na faculdade, terminei o seminário, concluí tudo, me casei, tudo, vivi ali em Perdizes. E aí, desde então, eu comecei a servir na área de louvor e artes dessa igreja. A igreja foi o meu primeiro ministério, a Igreja Batista de Perdizes. Eu acho que eu trabalhei com o João 1 ano lá, assim, oficialmente, né? Antes eu era seminarista. Depois que eu fui contratado, aí ele veio pra JMM, que foi... Se eu não estou enganado, em 2009. Acho que 2009, isso mesmo. E nesse processo, porque você descobriu a música antes de descobrir que era um chamado, né? Sim, sim. E nesse processo de entender o chamado, fazer seminário, você já teve algum momento que falou assim, cara, isso não é pra mim, não. Com certeza, muitas vezes. Vou largar disso, não é pra mim. Negócio de seminário, Cara, negócio de viver do ministério. É muito difícil, né? Olha, pra ser muito franco, eu tive dúvidas em relação não a desistir, eu nunca pensei nisso, mas dúvidas em relação ao rumo que eu estava tomando, né? Principalmente teve uma fase que meus pais passaram por uma situação ainda pior, financeira e tal, e eu cheguei a cogitar de trancar a matrícula do seminário e voltar para o interior para ajudá-los trabalhando, né? Aí meu pai e minha mãe eles falaram, você nos ajuda estando aí fazendo o que você tem para fazer e para Deus te abençoar e a gente se vira aqui, tipo, é uma boca a menos e menos correria pra gente lidar aqui, sabe? Eles foram muito sábios, né? Mas agora, assim, de desistir, né? Entendendo melhor sua pergunta aqui, que eu acho que eu viajei um pouco, eu nunca pensei em deixar o seminário, desistir do seminário e muito menos da vida ministerial. Mas eu precisei reavaliar a minha vocação. Por que eu falo isso, reavaliar? Porque em alguns momentos da minha vida, e eu já contei isso em outras oportunidades, a música começou a tomar um lugar muito grande para mim, sabe? Tem um livro do Tim Keller que eu gosto que chama Deuses Falsos, né? E é quase que a música estava virando uma idolatria para mim. Perfeito. Porque, como eu falei agora, né? A música é por onde eu pavimentei meu ministério, mas ela não é o mais importante. Só que eu demorei para chegar nessa conclusão, né? Então, tiveram algumas vezes assim que eu precisei sacrificar o meu Isaac, sabe? Falar, cara, não tá saudável, né? O amor à palavra e aos meus irmãos tem que ser maior do que
eu tocar minha guitarra, ou tocar meu violão, ou ensaiar a banda, ou produzir um novo álbum, qualquer coisa do tipo, É né? interessante porque tem coisas que a gente sabe que é errado e é errado, Sim, ponto. Tem coisa que é pecado e ponto, não se discute. Mas tem coisas que parecem ser o certo, né? exatamente. Eu Que é acho que tem... silencioso, né? É, exatamente, tipo assim, tá, mas parece ser certo. Eu tô fazendo uma coisa, usando um dom que Deus me deu, Pois é, e parece... E aí, nesses momentos é necessário o discernimento do Espírito Santo. É exato. nesse momento que é necessário. A gente recebeu a gente já gravou um podcast com o pastor Pedro Veiga, e ele falando sobre vocação. Uhum, E ele falou assim: você precisa gastar tempo uhum, ouvindo Deus, uhum, falando com ele, pra você ter certeza das coisas. uhum, Eu acho uhum. que nesses momentos. Com certeza. E a gente consegue perceber sinais. Então, na maioria das vezes, eu tenho percebido ao longo da minha vida que quando a gente está fazendo coisas que são relacionadas ao reino, à igreja e tal, e a gente começa a idolatrar esse lugar, ele esbarra no orgulho. Então, se a música é mais importante para mim, por exemplo, eu posso considerar o meu nome, as minhas canções e os convites que eu recebo algo muito grande. E isso aí esbarrar no orgulho, entende? Então, o meu termômetro foi se a música, se eu estou, é como o apóstolo Paulo fala, né? O Senhor colocou um espinho na carne para que não ensoberbecesse o meu coração, para que não houvesse soberba no meu coração. Eu acho que muita gente, muito líder deve lutar contra isso. Hoje não é uma dificuldade para mim, tanto que eu toco nesse assunto e vejo a leitura que eu tive e o Senhor me trouxe para o chão, sabe? Mas por mais que na época nem existia meu ministério, não existia Alexandre Magnani, banda, eu não tinha gravado nenhuma canção, nenhuma. E Deus foi lá e me tratou nesse lugar de orgulho, porque eu coloquei a música num lugar que não devia. Então, Deus ter chamado minha atenção, falar, cara, volta, eu te chamei para outras coisas e você tem algo que eu te dei, é graça, é um dom meu, é um dom humano, né? A capacidade que eu tô falando, não um dom espiritual, mas é um talento, melhor assim, é um talento que eu mesmo te dei para glorificar o meu nome. Cara, isso vem com um impacto e com uma força muito grande. E foi legal, eu conto isso em alguns momentos como o meu Isaac mesmo. E eu precisei fazer isso 2 vezes. Uma antes de ir pro seminário e outra em 2014, quando eu já estava na estrada, mas não vivendo do meu ministério. Eu tocava com o Baruch, Paulo César Baruch. E aí, numa pregação de um pastor, o Senhor me pegou na curva lá e tratou o menino, hein? Eu chorava que nem criança. Numa ministração do Baruch, Eu era guitarrista do Baruch, nós tocamos, o pastor Carlos Queiroz, pastor Carlinhos que usa uma boininha, ele pregando, era uma igreja batista, e ele arregaçando na pregação e falando sobre Isaac, sobre sacrifício e falando sobre Abraão e Isaac. Ele arrebentou, assim, a pregação. Aí ficou assim, ó, tá vendo? É com você que ele tá falando. Aí eu, nossa, cara, não, eu já fiz isso quando eu tinha 18 anos, eu tô em paz. Porque, vou voltar um pouco para vocês entenderem. Quando eu tinha 18 anos, meu sonho era ser um músico famoso, guitarrista, aparecer naquelas revistas de guitarra, sabe? Então eu queria, tipo, eu tinha o desejo de ser tipo um Juninho Afran da oficina, sabe? E o Juninho lida muito bem com isso, né? Então eu queria muito aquilo para mim. E aí, quando eu fui pro seminário, foi uma mudança, né, que eu tive que ter para entender que, cara, você não vai tocar em grandes palcos, você não vai ser um cara famoso, você vai pro seminário para servir a uma igreja local. Então, nesse primeiro momento, eu falei, beleza, Deus, eu sacrifico aqui a minha carreira, o que eu almejava. E assim, eu já estudava guitarra muitas horas por dia, fazia cursos, eu era super... na minha adolescência, eu fui muito prodígio, inclusive, assim. Talvez eu toque hoje o que eu tocava na adolescência até hoje, sabe? Deus foi acrescentando outras coisas. Talvez a composição, né? Mas eu tive que abrir mão disso para entender, para eu poder ir para o seminário. E aí isso foi em 2005.
2004 para 2005. Aí quase 10 anos, 10 anos depois, né? Foi em 2004. 2014, Carlos Queiroz pregando lá. Aí ele fez o apelo, eu fiquei em pé. A galera da banda tudo olhando assim, não sei se o Baruch vai lembrar, deve lembrar. E aí o Baruch foi lá pra frente com a banda tocar, enquanto o pastor fazia a ministração. E você? E eu no banco, em pé, chorando que nem criança, copiosamente. Quando eu me dei por mim, assim, já tava terminando a oração, o Baruch já tava ministrando, cara. Aí eu fui lá, corri, peguei minha guitarra. Mas foi marcante pra mim, assim, foi uma visitação muito presente do Senhor. E ali foi a última vez, assim, que eu precisei fazer isso. E eu entendi mesmo que a música não era o mais importante. O mais importante são as pessoas e aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida, né? Por pura graça, sem merecimento algum que eu tenha. Isso foi em 2014, aí eu fiquei esperando 2024. Nós estamos em 2025, né? O ano passado foi tranquilo, não precisei sacrificar nenhum Isaac. Vai que é cíclico a cada 10 anos, né? Vai, né? Ninguém sabe. 2034 eu volto para contar para vocês. Olha, eu vivi... Eu cheguei em Missões Nacionais, né? Por conta de um chamado, trabalhei com a Cristolândia. Durante um tempo, vim, em 19 aninhos. Eu trabalhei em Cristolândia, Pernambuco, onde? Bahia, Nossa. Rio de Janeiro. Passei por esses 3 estados com Cristolândia. E aí, nesse período, muito jovem, vim com 19 anos. E aí, nesse período, uma vez eu ouvi algo que me... Olha, tomou meu coração aquilo, mas... Era um missionário mais antigo falando assim... De que adianta você fazer tantas coisas para Deus e não estar com Deus? Nossa. Aquilo feriu meu coração. Feriu meu coração. Porque eu falei assim, meu Deus, tô no campo. Tô te servindo da hora que eu acordo, à hora de dormir. E às vezes eu não tenho tempo para dedicar tempo para fazer minha devocional. Nossa, aquilo me pegou. E eu lembro que foi uma crise no meu ministério. Eu falei assim, meu Deus, de que adianta todas essas coisas que eu entrego para Deus, né? E isso, acho que tem muito a ver com esse lance do você entregar o seu Isaac. Você acha que você tá dando algo. Você acha que aquilo que Deus te deu, você tá dando e aquilo é suficiente. Quando, na verdade, o mais importante é fazer aquilo que Ele chamou a gente para fazer. É isso. Às vezes é para grandes públicos, às vezes é para ninguém, às vezes é dentro de casa. E aquilo tomou meu coração. Que legal. Naquele dia. E eu acho que desde então, eu repito isso para mim, sempre. Quando eu me vejo muito atarefada, aí eu repito para mim, tá, mas estou fazendo para Deus, mas Ele está comigo, eu estou com Ele, eu estou dedicando tempo para Ele. Isso... Me lembrou agora você falando sobre essa entrega do Isaac. Sim, me lembrou dessa... legal. E eu acho que é uma coisa que muito missionário, quem vive de ministério, acho que quem vive de ministério... É muito difícil, cara. E eu falo para as pessoas, cara, preservem a sua vida devocional com Deus. Preservem o seu tempo de leitura bíblica, uma leitura cristã, né? Um livro de apoio, de devocional, né? Como eu citei o Tim Keller, tem tantos outros, né? Philip Yancey, que eu gosto, Brennan Manning, que eu também gosto. Então, tem tantos outros autores, assim, que pode nos ajudar, né? E a gente tem que ter essas ferramentas, mas o crucial é tempo com Deus, Bíblia, oração, né? E sim, eu concordo com você. Às vezes a gente tá envolto a tantas coisas, atividades que parece que a gente tá fazendo para Ele, e de fato a gente tá, né, pro reino, né? Mas a gente não tá indo para o essencial, né? O essencial é o tempo meu com Ele na intimidade, né? Que aí vai resultar tantas outras coisas, como essa conversa nossa aqui. Então, eu até, quando eu comecei a viajar mais, né? Que foi o ano passado. Ano passado eu comecei a viajar mais a alguns estados e cidades e estados, né, do Brasil. Eu precisei colocar um propósito para essas minhas saídas. E para não ser um ministério itinerante só por tocar, só pelas canções. E aí eu tracei um tripé que é o seguinte, são 3 pilares, né? O primeiro é para glorificação do nome do Senhor e para servir a igreja dele. O segundo é o tempo de mesa,
que é isso, né? A conversa, o papo, o almoço que a gente acabou de ter ali com o pessoal. E o terceiro é capacitação. Eu tenho percebido que cada lugar que a gente vai, a gente acaba tendo uma troca, mas às vezes também fornecendo informações ou experiências que nós já tivemos tanto no ministério local quanto no itinerante. Até coisas simples, assim, de equipamento. Então, eu tenho uma equipe que viaja comigo, nós somos em 5 pessoas, são músicos muito bons, assim, profissionais, vivem, né, da música, e acabam influenciando os músicos da igreja local, trocando ideia. Então, esses são os 3 pilares, né, para encontrar propósito para o que eu estou fazendo. Eu vou repetir. O primeiro é glorificação do nome do Senhor e servir a igreja. O segundo é mesa, comunhão. E o terceiro é capacitação. Por que eu estou falando sobre isso? Eu não posso oferecer nada desses 3 pilares se eu não tenho o meu tempo com Deus. Porque são coisas que eu posso até fingir, né, que eu estou realmente entregue com você, Vitória. Eu estou realmente aqui na mesa e estou conversando com você. Eu posso disfarçar isso. Eu posso até tocar sempre as mesmas músicas e ministrar o louvor e tal. Eu posso, assim como pastores também podem pregar o mesmo sermão o tempo todo, né? E eu posso também falar, beleza, vamos fazer um workshop. Às vezes eles me convidam para fazer isso. Se eu faço isso no automático, eu posso fazer. Mas dentro de mim o Espírito Santo está falando, cara, você só está sendo mais um cara ativo, né? Fazendo as coisas por fazer e não para glorificar o meu nome como você se propôs. Então, esses 3 pilares, para mim, eles servem de atenção. Lembra o propósito, sabe? Recentemente eu tive com o pessoal dos Radicais. Eu fiquei uma semana com eles lá. E foi muito legal. Eu fui para servir mesmo. Tanto que o pessoal... eu carreguei colchão, carreguei comida. Você já teve lá no acampamento radical? Meu marido estava lá, inclusive, mas eu acompanhei ele seus estava lá stories. Quando eu estava lá? Será Exatamente. que eu conheci ele? Francisco, não sei. Talvez você tenha conhecido Muita gente. Tinha bastante gente. Mas eu vi você comendo tucumã. Não, provando sempre. tucumã. Eu amo. Não, eu já fui para Manaus algumas vezes. Eu amo tucumã. Tanto que eu trouxe tucumã já descascadinho pro pão. Opa, maravilhoso. Um cafezinho. Mas, cara, nossa, esse tempo meu lá, o pessoal falava, Magnani, não precisa fazer isso não, que eu fui lá pra cantar e tal, pra servir o pessoal com a música. Não, cara, carreguei colchão, carreguei alimento, fiz rolê com barco à noite com os caras lá pra ajudar mesmo. E também cantei. Então, preguei também. Então, para mim, não existe uma forma para servir. Eu estou para servir. Eu nasci para fazer isso. Para onde o Senhor quiser que eu vá, para onde Ele quiser me enviar. E aí, esse coração de entrega, de serviço, e não é da minha boca para fora, não, porque é como eu estou falando, eu não vivo viajando, né? Eu não estou em aeroportos, não. Eu estou na minha casa com meu filho Davi, com a Marcela, minha esposa, e com a minha comunidade de fé local em São Paulo, com a minha igreja lá. Aquilo ali sou eu, e aí que é compartilhado nesses tempos, em algumas viagens, que, de novo, eu volto a dizer, é pura graça, é favor do Senhor, e esse é o tempo que Ele escolheu para que eu tivesse nesse formato, viajando e com a minha banda, até que Ele queira, né? Até onde Ele quiser me levar e para onde for, né? Mas é interessante, o serviço ministerial, ele deve ser colocado em primeiro lugar à disposição dos outros e não a meu favor. Amém. Amém. Nunca pensando em mim. Tem uma frase dos Arrais que eu gosto, né? Que na música deles que eles falam que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo. Cara, essa é a minha oração. Que ninguém se lembre de mim, sabe? Que ninguém fale nada sobre... hoje eu percebo, assim, às vezes as pessoas estão muito preocupadas com o legado que vão deixar. E o meu legado é o de Cristo, não é meu.
Eu carrego o legado dele. E olha que missão mais nobre e desafiadora, né? Da gente levar o legado de Jesus para onde a gente está. E Da gente olha, ser o próprio Cristo na vida das pessoas, né? uma coisa, você falou aí do privilégio de servir, e eu me lembrei de algo que eu aprendi também na caminhada, assim, de campo, com outras missionárias, vivendo aí os tempos de mesa que a gente tem por Sim. aí, nas oportunidades que a gente tem. E aí eu me recordo de... Gente, esqueci o que eu ia falar. Sério? Fugiu. Aham, Isso juro a você. Você tem TDAH igual a mim. Eu tenho Juro. TDAH, viu, gente? Meu TDAH é Juro. altíssimo. Caraca, esqueci o que eu ia falar. Você, na vida, você ouviu? Sei lá. É, Mas já então, passou, tá bom. vou perguntar, se eu lembrar, depois eu Tá falo. bom, tá Mas bom. eu tenho uma pergunta pra te fazer em relação. Especialmente porque você tanto vive a agenda viajando, como você vive como ministro na sua igreja local, servindo na sua igreja local. E você tocou num assunto muito interessante Uhum, sobre cair no automático. Às vezes você tá ali fazendo aquela mesma coisa sempre, seja na igreja, servindo na igreja, ou seja, ministrando em outras igrejas fora. Que a gente sabe que, por exemplo, você tem ali as suas músicas que você vai tocar e você ensaia, escolhe ali a ordem que vai tocar e tudo mais. Como que faz pra não cair no automático, pra não tornar aquilo algo mecânico, de você sobe, sim. faz e Cara, desce. eu acho que é uma conjunção de fatores, assim. Eu sou a favor demais do descanso. Tem um livro muito bom, chama O Shabá para o Homem Moderno. Esse livro é muito legal, ele ensina muita coisa pra gente. O próprio Senhor nos ensinou, né, na criação. Eu acho que quando eu tô no automático é quando eu tenho uma frequência muito alta da mesma coisa. Então, se eu pregar todo domingo, eu corro esse risco. Eu tô falando da minha experiência pessoal, tá? Eu não sei, talvez existam pastores que lidam com isso muito bem. Então, uma das questões, assim, para eu não cair no automático é eu não manter uma frequência muito alta, repetidas vezes. Eu preciso, de alguma maneira, me ausentar em algum momento, assim. A outra questão que a gente já falou, a vida devocional, né? É o tempo de solitude, o tempo meu com Deus, né? É o tempo da minha disciplina espiritual, né? Da lectio divina, né? De eu parar com um texto bíblico ali e não ficar só lendo, mas meditando de fato naquele texto. Eu gosto muito disso e isso me faz muito bem. Eu acho também que a gente precisa de mentores. Eu estou falando tudo na minha experiência pessoal, né? Não vi, não li isso em lugar nenhum, tal. Mas a gente precisa de pessoas que nos conheçam. Eu lembro muito do texto de Tiago, né? Que ele fala: confessem os seus pecados uns aos outros, orem e serão curados. Exatamente. Então, eu sou um cara que eu conservo, não sei se é essa palavra ideal, mas que eu mantenho e acho importante as amizades espirituais. Então, eu tenho pelo menos 3 pessoas que, de fato, eu posso me abrir e dizer o que está me preocupando, falar das minhas fragilidades, das minhas dificuldades. Terapia é bom. Eu Importante, faço faz um tempo e tem me ajudado. Porque não é só no ministério que a gente entra no automático, né? Uma pessoa, eu vou, com a liberdade que eu tenho, eu vou dar o exemplo da Marcela, minha esposa. Ela trabalha no TJ em São Paulo. E ela tem uma função, ela tem uma entrega lá. A Marcela, se ela não tomar cuidado também lá no TJ, ela vai fazer tudo no automático. E aí pode passar coisas, né? O automático dela, o ônus é outro. O ônus dela é tipo assim, vai passar coisa, vai fazer errado, vai ter ocorrências nos processos que ela está trabalhando. E isso vai gerar prejuízo para ela, mais horas de trabalho, mais estresse e tal. A gente no ministério também vão passar muitas coisas. E o segredo do movimento ministerial não é a nossa função e o que a gente faz. É o que o Espírito Santo faz através do que a gente está fazendo. E se a gente entra no automático, a gente perde a sensibilidade de perceber o movimento do Espírito Santo. Perfeito. Então, eu acho que aqui que é
pra gente que trabalha na igreja, a gente que é missionário, eu falo a gente porque eu brinco que eu me considero um missionário através da música, ainda mais viajando, fazendo as coisas do jeito que eu tenho feito e as minhas participações em missões mundiais, missões nacionais. Eu tive recentemente no Multiplique, você estava lá? Eu estava lá. Foi maravilhoso, foi muito nossa, bom. Uma alegria demais estar lá. Então, eu percebo isso. Cara, e outra coisa, é fácil a gente entrar no ativismo, porque são muitas demandas, tanto na igreja quanto numa organização missionária, numa ONG, numa Cristolândia. Nossa, são muitas as demandas e a gente, como a gente ama servir, a gente vai trazendo, vai pegando. Hoje, no auge dos meus quase 40 anos, eu sei dizer não. Eu não falava não pra ninguém, pra nada. Aí hoje, na igreja que eu tô participando de uma plantação de igreja. Vê se eu não sou missionário. Veja isso. E aí, eles sabem que eles podem contar comigo. São 2 amigos pastores que eu tô junto com eles lá. E aí eu falo, cara, eu prefiro não fazer isso. Você pode fazer ou passar para outra pessoa? Nossa, eu não me via fazendo isso há anos atrás, mas de jeito nenhum, sabe? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, senão a gente vai pegando demanda, e aí, meu Deus do céu, a gente corre o risco de ter um burnout que pode desencadear uma doença emocional, ansiedade, depressão. Então, a gente tem que se cuidar, né? O tempo todo, fazer uma autoavaliação, né? Perfeito. E aí, agora, lembrei o que eu queria falar. Eba! Lembrei, galera. Ó, não pode cortar o seu devaneio, tem que deixar. Eles não cortam, eles deixam. Tem cada coisa nesse podcast. É mesmo. Inclusive, a gente vai gravar o 100º podcast. Quando? Eu não sei. Será que é esse? Meu ponto também não sabe. Se for esse, a gente vai cantar parabéns pra gente aqui. Parabéns. Mas a gente vai gravar o 100º podcast. E eu todos já cometi os episódios foram você? Alguns poucos não. Ah, tá. Mas, assim... Cara, é coisa pra caramba. Vários 100 episódios é muita coisa. O povo sabe que de vez em quando eu falo umas coisas que eu falo assim, gente, por favor, esquece que eu falei. Mas eu lembrei uma coisa que eu ia falar, que é o seguinte... Esqueceu de novo, tô brincando. Já pensou pra seguir? Esqueci de novo. Guarda aí. Não. Que é o seguinte, quando a gente enxerga o serviço como... O seguinte, Deus não precisa do meu serviço. Deus não precisa do meu trabalho. Deus pode fazer sozinho. Ele é poderoso o suficiente, grande o suficiente, soberano o suficiente para Ele mesmo fazer tudo. Inclusive, Ele já fez lá na cruz. Por nós, uma coisa que a gente não conseguia fazer. Isso é libertador, né? E aí, quando a gente entende isso... Primeiro, foi uma coisa que aconteceu comigo. Tirou um peso das minhas coisas. Eu falei assim, gente, é muito. Deus não precisa do meu trabalho. Até porque ele é muito limitado comparado àquilo que Deus deseja fazer no mundo. E isso também trouxe sobre mim, me colocou no meu lugar, sabe? Acho que coloca a gente no lugar da gente. De falar assim, bem, Deus não precisa. Por que ele quer que eu faça? Porque ele deseja que a gente participe. Isso é um grande privilégio. Acho que quando a gente passa a enxergar o ministério nessa ótica, de que, bem, se eu não fizer, outra pessoa vai fazer e pode fazer, inclusive, melhor do que eu. Porque o que eu tenho para oferecer é muito pequeno. Nossa, é muito pequeno. E eu me lembro de entender isso de uma maneira muito dura. Eu contei isso até em outro podcast aqui. De uma maneira muito dura, que Deus falou assim, Vitória, eu não preciso do seu trabalho, eu não preciso do seu serviço. Olha, e outra pessoa fazendo melhor do que você no seu lugar. Olha só. E isso eu fiquei, meu Deus. Mas a partir dali eu falei assim, bem, ele ainda assim deseja que eu o sirva. E aí eu passei a enxergar o serviço como um privilégio, né? Servir a Deus é um privilégio, porque ele não precisa do meu trabalho. Ele pode fazer, inclusive, por outra pessoa melhor do que eu. Mas ele deseja que eu participe da sua grande obra. Isso é muito legal. E isso é um privilégio. Torna o ministério mais leve, mais alegre. Aí você assim, tá. Eu acho que o mais leve, eu acho que é tudo, né? Porque a gente se alegra servindo, né? A dificuldade que a gente tem é de deixar com que as coisas fluam mais e que a gente consiga depender mais do Senhor. Eu acho que essa é a dificuldade. Um amigo meu, pastor presbiteriano, ele falou isso pra mim.
Eu estava numa fase, eu trabalhava na Igreja Batista do Morumbi. Fiquei 7 anos lá. Tava numa fase muito difícil, assim, muito cansado, me sentindo muito cansado. Aí ele falou: Ale, sabe qual o problema, a sua dificuldade? É que você quer ter uma ação redentora dentro do seu ministério. Nossa. Aí eu falei: me fala mais. Ele falou: cara, você está sofrendo por questões que Jesus já sofreu por você. Por relações difíceis que você está tendo no seu ministério, que Jesus já sofreu por você. Por decisões que você tem que tomar, você está sofrendo demais. E Jesus já levou isso na cruz também. Porque a gente só pensa que Jesus levou os nossos pecados. E teologicamente é isso que nós acreditamos. Mas tudo aquilo que nos gera dor foi levado por Cristo numa cruz. É muito mais abrangente, né? O ministério não é nosso, é dele, inclusive. E ele morreu por isso. Então, foi mais ou menos essa experiência tua de, cara, tirar um fardo de cima de mim bizarro. E é tão louco, né, que Jesus faz esse convite pra gente, né? Todos que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim, porque eu lhes darei o descanso. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Esse ensinamento do jugo é muito interessante, né? Você sabe o que é o jugo, o objeto lá? Exatamente, mas explica aí pra galera que não sabe. Gente, o jugo não é julgo, tem gente que pensa que é o julgar, né? O jugo é um objeto que é usado na lavoura e aí ele é colocado em cima de 2 gados para eles andarem juntos a fim de preparar a terra para o plantio. E aí o que Jesus está falando, que o jugo dele é suave porque Cristo se colocou em um desses 2 espaços do jugo, né? Não sei se eu estou falando exatamente correto, mas é como se Cristo estivesse partilhando comigo a dor que nós sentimos, qualquer que seja essa dor. Ele está falando: vem comigo, eu estou aqui. Você está levando sozinho, você está aí sofrendo para preparar isso, para a lida do dia a dia, do trabalho, qualquer que seja a questão que você está enfrentando, da sua saúde. Quando ele fala: e eu estou do teu lado, coloca o meu jugo, porque é suave, porque o meu fardo é leve, porque eu estou carregando. Cristo carregou por nós, né? O peso, Cristo carregou a cruz, Cristo carregou as dores, Cristo nos permitiu sonhar e nos realizarmos na boa obra que é dele, e ele nos convida para participar. Então, quando esse pastor falou isso para mim, foi libertador. Só que a gente tem grandes insights. Eu não sei você, Vitória, mas eu tenho grandes insights. E na mesma proporção, grande dificuldade de botar em prática. Mas na mesma proporção. Você tocou no meu ponto fraco. Na mesma proporção, porque eu percebo isso. Eu tenho a capacidade de entender, mas eu tenho uma capacidade enorme de colocar na prática e de vestir logo o jugo do Senhor e pegar o fardo do Senhor porque é leve e de descansar nos braços do Pai, né? Como diz o salmista, assim como a mãe, o filho, né, descansa no seio da sua mãe após ser cuidado, amamentado. Eu tenho dificuldade de descansar nos braços do Pai, a ponto de ser cuidado, a ponto de deixar com que Ele conduza tudo o que precisa ser conduzido. É muito mais simples a gente desenvolver qualquer que seja a área que a gente esteja atuando, se a gente entende que a gente não deve ocupar um lugar de redenção ministerial. Ale, isso foi... Olha aí, gente. Cuidado para você não tentar ser o redentor da sua área ministerial, da sua liderança, da sua igreja. Fuja desse lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus já redimiu o que precisava Tudo, ser redimido. Exatamente. Já redimiu o que precisava ser redimido. E aí, a gente está caminhando já para o final. E aí, eu só queria saber, porque sua experiência mais recente com a gente, porque a gente é bem colado em missões nacionais, né? Você é bem colado, tô falando, a gente, missões nacionais. Foi lá no Amazonas. Isso. Com os missionários radicais e vários vocacionados. Sim. E aí você foi para lá. Como é que foi? Você já tinha ido alguma vez lá no Centro de Formação Missionária? Já conhecia? Não, lá não. Eu já cantei em Manaus em alguns eventos. E, inclusive, há uns 10, 12 anos... eu cantei em Manaus também num evento de missões nacionais. Legal. Faz muito tempo. Eu tinha lançado meu primeiro álbum. Então, acho que foi em 2013. 12 anos. Faz uns 12 anos.
E eu lembro que foi na PIB de Manaus. Quem me levou para o acampamento radical, e foi a primeira vez que eu tive lá, foi a Julie e o Marcão, que são missionários, e fizeram a ponte com a Germana e o André, que são maravilhosos. Inclusive, não sei se eles vão assistir. Um abraço para vocês, meus amigos, espero que sim. Porque a Germana e o André, a Júlia, o Marcão e tanto o Pedro, a sua esposa, tantos, eu conheci vários missionários lá. Me marcaram muito com a maneira como eles servem com muito temor e tremor, e também a maneira como eles abriram mão, né, da vida deles. Eu falo que o missionário, né, que tem esse desprendimento e faz isso, ele vai ser um cara que vai ter um lugarzinho ali na mesa massa, assim, perto do Senhor, sabe? Poxa, eu até falei isso pregando lá, eu falei, gente, eu sou muito Nutella perto desses caras, porque eu tô viajando, tô em aeroporto, tudo bem, tem um custo isso, né? Mas eu nem quero entrar, não é o meu foco aqui. Eu falei, eu vivo em aeroporto, aí eu vou para um hotel, eu tomo meu banho sempre quentinho. Outro dia eu fui tomar banho lá, e aí caiu a energia e já era. E assim, não é porque a água era gelada, a bomba era movimentada, não sei o que aconteceu, que não tinha água. Caía gota d'água, assim, ó. Não, e eu tentando, né, pelo menos lavar minha cara, lavar o cabelo. Eu já tinha falado para eles, cara, eu vou descer no rio lá, vou tomar um banho lá. E eu fui pro rio, mas não para tomar banho. Então, eu fui muito abençoado nesse acampamento. Eu fui muito encorajado por esses missionários. Eu fui muito inspirado pelos jovens. Eu até fiz um vídeo, né? Eu falei, gente... Aí eles estavam tudo quietinhos, assim, né? Sei lá, a gente tava em mais de 300 pessoas. Eram mais de 300, eu imagino. era. E aí eu falei, então cadê a juventude? Cadê os jovens que vão proclamar o nome do Senhor, que vão ser luz para esse mundo, que vão abençoar esse povo? Aí eu virei a câmera, tava todo mundo de amarelinho. Foi muito massa. Tá lá no meu Instagram, dá uma olhada lá. E eu fui muito inspirado por essa juventude que é apaixonada por Jesus. E a gente fala, poxa, apaixonada por Jesus, sim, de estar com o coração queimando. É claro que nós amamos o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Ele é o Senhor das nossas vidas, mas a paixão move e faz a gente se movimentar. E assim, pensa de você encontrar uma juventude do Brasil todo, de norte a sul do país. A gente lá, eles passaram mais dias do que eu. Eu tinha ainda compromissos aqui lá em São Paulo. Foram 11 dias, se eu não me engano, de acampamento. Eu acho que eu fiquei 6 dias, 5, 6 dias, foi por aí. Cara, me marcou demais, assim. E eu até falei pra minha esposa que eu queria ir todo ano, porque eu entendi que foi um retiro espiritual pra mim também. Conheci algumas histórias ali, algumas histórias de dores, de muita dor, de perdas, e que foi um privilégio ouvir. Tinha gente mais experiente também, assim como eu, não era só jovens, galera nova, não. E eu percebi o quanto o Senhor me usou, e não foi com a música. Se eu cantei 2 vezes lá, foi muito. Foram nas conversas individuais, no tempo de oração, na criação, o Senhor se manifestando naquele lugar maravilhoso que é a Amazônia. Então, para mim foi muito marcante. Continuo orando pelos meus amigos missionários, na pessoa da Jordânia e do André, que eu estendo para todos os outros missionários que lá estão. E eu me considero, sim, no mínimo, minimamente com um coração missionário. Você sabe que eu lancei recentemente um EP chamado Indo. E o Indo, ele é do Id, só que no gerúndio, porque no original, no grego, a palavra é no gerúndio. O Indo traz ideia de movimento. Então eu lancei esse EP, eu gravei áudio e vídeo, voz e violão, com instrumentos de cordas. E tá no YouTube, tá nas plataformas digitais. E eu lancei agora com as 5 músicas de missões mundiais. Eu reuni, fiz um repertório, né? Eu acho que eu comecei a compor para missões mundiais, se eu não estou enganado, de 2017 aí até o ano retrasado, o ano passado. E aí tiveram alguns gaps, pandemia, aquela coisa, mas foram 5 canções. Eu falei, cara, que legal, 5 canções com essa pegada missionária que o Senhor me deu,
né? E para servir a igreja dele, falei, vou juntar, compilar num projeto Ficou só. muito bom, gente. Inclusive, recomendo. E, Ouçam, tá muito bom. E eu coloquei no meu Spotify, você ama missões? Então ouça. E missões, gente, todo crente evangélico, cristão, protestante, tem que amar missões. Assim como se alimentar é inerente à vida, fazer missões deve ser inerente a um crente. Todo crente tem que evangelizar. Todo crente tem que ser luz. Todo crente tem que dar o primeiro lugar ao outro, seja numa farmácia, num mercado. Todo crente tem que estender a mão. Quando eu falo lá, né, se eu não estender a mão, quem o fará na canção, eu sei que o Senhor vai levantar, as pedras clamarão. Eu não estou abrangendo, essa pergunta não tem a ver com esse texto. Essa pergunta é um convite horizontal. Okay, é uma chamada, entendeu? É uma chamada mesmo. Se eu não for, quem vai? Lê, se você não for, eu vou. A Vitória falou. A Isabelle levantou a mão. O Vini levantou a mão. Eles vão. A gente não vai? Então, beleza, a gente não vai. Quem vai? Eles vão, entende? O Senhor vai providenciar as pessoas. Que, inclusive, como você mesmo falou, fazem até melhor do que a gente, não é? E o Senhor há de levantar essas pessoas. Então, eu entendi isso. Eu percebi o quanto o desejo de fazer algo, estender as mãos, ele deve ser algo real e vivido, experimentado, vivenciado na vida de todo cristão. É o meu pastor que evangeliza. Sai dessa, meu filho. É você na tua casa, no seu trabalho, na sua família. E assim, também, sem ser o cara chato também. Deixa Deus usar você através da gentileza, da generosidade, da compaixão, né? As pessoas falam muito sobre empatia. A gente não fala sobre empatia, a gente fala sobre compaixão, porque isso aí vem do Espírito Santo, vem do Senhor, né? Então, tem tantas formas da gente refletir o Evangelho de Cristo na vida das pessoas, mas todo crente tem que ser missionário. Amém. Receba aí na sua casa. Amém? Tu recebeu? Porque Amém. Eu recebi. Amém. Viu? Olha, que papo massa. Que bom. Que bom. Muito obrigada. Eu tenho várias perguntas para te fazer ainda. Mas aí você vai ter que voltar. Bora marcar mais uma. Voltar, porque bora. Tem muita coisa ainda para falar. Vamos nessa. Mas muito obrigada. Imagina, Vitória, eu que agradeço. Esse tempo de estar aqui, batendo papo com a gente, compartilhando. Amém. Né? Tanta coisa que a gente conhece às vezes só cantando de vez em quando ali, mas é muito bom parar, ouvir. Então, muito obrigada. E aí, reserva esse tempo aí pra você mandar mensagem pra galera que tá assistindo, se quer deixar mensagem. Tá bom. Então, gente, é uma alegria estar aqui com a Vitória, o Vini, a Isabelle, poder falar com vocês também, vocês nos recebendo aí na casa de vocês, na vida de vocês. Então, obrigado por isso. Me segue nas redes sociais, Magnani_Ale, é o meu Instagram. Ouça as minhas canções também, compartilhe com o pessoal da sua igreja. Inclusive, eu vou deixar disponível na próxima semana as partituras do Indo. Então, você que quer cantar na sua igreja com esses arranjos de cordas, free, totalmente na faixa, tá bom? Um abraço para todos os meus amigos missionários que estão nos ouvindo. Espero poder conhecer vocês em algum momento. E saiba que eu oro por vocês, sim, e que o Senhor os fortaleça, os inspire, e que no tempo difícil, no tempo de dúvida, no tempo onde às vezes vocês se sentem só, eu sei que isso acontece, que o Espírito Santo console vocês e seja com cada um de vocês. E eu espero também, por que não, um convite da Junta de Missões Nacionais para a gente fazer uma parceria, uma música junto aqui. Já pensou? Olha aí! Olha, chefinho, chefinha, tudo bom com vocês? Bora nessa. Eu topo. Campanha de Missões Nacionais vindo aí, uma música aí com Missões Nacionais. Vamos trabalhar, legal, né? Pô, demais. Eu amo, sabe? E é um desafio, tá? Todo convite, eu sei que a gente tá indo pro final, mas toda vez que a Junta... entrava em contato comigo. A mensagem chegou nele já Meu assim. Deus, eu falava, Senhor... E agora? Não, porque é um convite que eu sempre recebi com muito temor e tremor. É muita responsabilidade. E eu encaro esse trabalho da JMM e da JMN
como algo assim muito precioso para o reino de Deus. Então eu sempre fiz debaixo de muita oração, muita dependência de Deus. E como você disse, o Senhor me inspirou para escrever algumas canções. Tem 5 aí, ouça nas plataformas digitais. Espero que abençoe muito vocês. Quem sabe a sexta não vem de Missões Nacionais, Opa, né, gente? bora, bora. Olha, você que está nos acompanhando, muito obrigada. Que bom, viu? Te receber aqui, a gente poder bater esse papo. Aproveita para deixar aí no chat o que você achou desse podcast. O que falou contigo nesse podcast? A gente quer saber. E estou dizendo que esse podcast ele fica gravado aqui, tá bom? Então você pode compartilhar, pode rever, pode mandar para os seus amigos. Comentar. Né? Quem sabe a gente não começa uma conversa lá. Vocês querem que Magnani escreva uma música para Missões Nacionais? Para a campanha de Missões Nacionais? E aí, bota que sim aí. Tu quer? Bota aí, vamos ver no chat. Vamos ver no chat. Mas que Deus te abençoe. A gente tá aqui toda quarta-feira, certo? Toda quarta-feira, 15 horas, nesse mesmo local. Nós estamos juntos batendo papo, falando daquilo que Deus tem feito aí no Brasil por meio dos nossos missionários espalhados por aí. Mas que bom ter você aqui nessa tarde. Que Deus te abençoe, Magnani, mais uma vez. Valeu, Vitória. Obrigado. Muito toda obrigada. A equipe aí. Especial demais. E é isso, né? Tchau, tchau. Até a próxima quarta. Valeu.